Bom, e a partir de agora a gente vai falar sobre milho. Nós estamos aí nessa arrancada inicial do milho aqui no estado de Goiás e a gente vai debater um pouco mais sobre esse assunto com o doutor Diego Tolentino, que é pesquisador do CTC, o Centro Tecnológico Comigo, e a partir de agora ele conversa com você. Olá, doutor, bem-vindo. Olá, Leonardo. Muito obrigado aí pelo convite, uma satisfação estar participando mais uma vez aí com vocês. A gente que agradece. Antes de entrar nesse assunto, que são as pragas, né, já nessa arrancada inicial do plantio de milho, vamos entender um pouco sobre esse panorama de mercado e alguns dados também. Qual que é a estimativa de produção de milho que nós temos para a safra 25-26, doutor? Então, fazendo um apanhado geral, né, para a gente se familiarizar aí com números, né, a produção brasileira de milho, né, na última safra, que foi uma safra muito expressiva, foi em torno de 140 milhões de toneladas, sendo que no Brasil, cerca de 80% é milho safrinha. E em Goiás, essa produção na última safra foi em torno de 14 milhões e o número da safrinha ele é mais expressivo ainda, cerca de 90% é o do milho de segunda safra. E diferente da safra 23, 24, a gente teve as condições piores, né? A gente teve uma produção aí no estado em torno de 11 milhões, na última foi uma produção recorde safrinha aí de mais de 14 milhões. A gente tinha uma expectativa por essa produção maior no Brasil como um todo, em Goiás, ter sido alta, que os preços iriam cair bastante e o produtor ia investir menos nessa segunda safra de milho. Mas a gente viu que os preços ficaram mais estáveis, as expectativas continuaram boas e o produtor se planejou para fazer uma safrinha, uma segunda safra de milho, mais ou menos igual a que teve no ano passado. É claro que a do ano passado a gente teve uma distribuição de chuvas, principalmente ali em fevereiro, março e abril, atípicas que propiciaram essa maior produção na segunda safra, mas assim, as expectativas estavam semelhantes para a segunda safra agora de 25, 26. Entretanto, já no início do cultivo da soja, a gente teve ali um atraso devido ao atraso das chuvas, e aí a gente já começou a preocupar um pouco com o milho segunda safra. E agora, na implantação do milho segunda safra, a gente teve também atraso na colheita. Então, assim, aquela mesma expectativa que a gente tinha do ano passado, ela já vem se reduzindo. Mas, de toda forma, segundo os órgãos oficiais, aí, a gente tem uma estimativa de produção no estado como um todo, em torno de 12, 13 milhões, sendo que 90%, milhões de toneladas, sendo que 90% é agora na segunda safra. E aí a gente agora torce também para que as condições hídricas, né, sejam favoráveis para a gente manter essa expectativa. Com certeza. Doutor Diego Tolentino, e quais são as pragas que estão ganhando força nesta arrancada do milho? Então, a gente tem três principais que a gente pode citar: a cigarrinha, que causa o complexo de enfesamento, que é a principal praga da cultura do milho, principalmente segunda safra, e a lagarta Spodoptera frugibera, lagarto cartucho, são sempre as que dão muito trabalho. Mas a percevejo barriga verde tem aumentado, né, nas últimas safras, inclusive, né, nas últimas safras de verão na soja, a gente já vê a presença dele ali, então aumenta essa população já na soja, e tem causado alguns problemas no milho também de segunda safra. Então, basicamente, essas três pragas iniciais, a gente fala, a cigarrinha ela vai causar prejuízos em todo o ciclo da cultura, mas o principal é quando ela contamina ali com o complexo de vazamento o milho, bem no início, esses prejuízos vão ser maiores. Então, a gente contabiliza como ali pragas de início essas três que vão causar grandes prejuízos se não forem bem monitoradas e manejadas. Eu estava acompanhando algumas informações ali do estado do Mato Grosso e uma população expressiva de percevejos. O que causa isso? Por que nessa transição aí da safra de soja para a de milho pode haver esse aumento da população de percevejos? Exatamente. Os percevejos, a gente fala o complexo de percevejos que atacam as vagens da soja, alguns deles podem atacar o milho que vem depois, lá um milho bem pequeno, e causar prejuízos.
O percevejo marrom, que é o mais preocupante na soja, ele causa prejuízos menores no milho. Mas o percevejo barriga verde, que também está presente ali na soja, esse sim é um grande danoso, né, na cultura do milho. E diferente do percevejo marrom, lá durante a safra, né, de verão na soja, o percevejo marrom ele vai aumentar a sua população basicamente quando a gente tem vagens, né, se alimentar ali das vagens para aumentar essa população. Por característica comportamental, o barriga verde, ele é diferente, ele desde a entre-safra, antes da soja, ele está se alimentando ali no ambiente de plantas daninhas, algumas plantas daninhas resistentes, como por exemplo pé de galinha, ele se desenvolve muito bem, se multiplica muito bem, então ele começa essa multiplicação dentro da entre-safra, ele continua se multiplicando durante a safra e, detalhe também de comportamento, ele é mais difícil de ser manejado do que o marrom, principalmente quando a soja está fechada. Então, a gente vai ter um intervalo ali só quando a soja ainda está aberta para fazer o manejo desse percevejo barriga verde, para baixar essa população, porque quando a soja fechar, a gente vai conseguir manejar um pouco melhor somente o marrom, que fica um pouco mais acima do dossel da planta. E aí, depois, mais uma chance que a gente tem de fazer um manejo interessante do barriga verde é na dessecação pré-colheita da soja, que as folhas já começaram a cair um pouco, a gente tem mais acesso ali ao barriga verde que vai estar mais ali na palhada no solo e ele sobe pouco para se alimentar. Então, esses percevejos vão estar ali se alimentando e se multiplicando na soja e a gente tem que tentar manejar eles antes do milho estar instalado. Depois que o milho começa a gente fala, o palitinho, né, sair do solo, o barriga verde, principalmente, vai lá e começa a sugar. E aí vai ter perda de stand, né, plantas dominadas, e a gente sabe que o milho depende muito dessa população de plantas, está muito diretamente ligado à produtividade em si da área. Então, é uma praga que tem aumentado muito essa frequência na soja, então a gente tem que fazer o alerta desde da safra para manejar ele, para a gente ter menores problemas. Então, assim, os percevejos têm aumentado de forma geral, e uma espécie, o barriga verde, que causa maiores problemas, tem aumentado na região do Mato Grosso, principalmente, e em Goiás também a gente já tem visto aumentar também nas lavouras de soja e dando esses prejuízos no milho. Excelente. Dr. Diego Tolentino conversando com a gente nesta edição e trazendo informações importantes sobre a questão dessa arrancada do milho, quais são essas pragas iniciais que você, produtor rural, precisa ficar atento. Agora, Dr. Diego Tolentino, quais são os prejuízos históricos e estimados, né, causados pelo complexo de enfesamento, por exemplo, da cigarrinha? Então, a cigarrinha, em casos extremos, né, onde a gente tem uma alta pressão, que é uma população alta na região, né, porque é um inseto que migra muito a longas distâncias. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que fazer, dentro do manejo integrado, o manejo regional, porque se na região toda a gente teve muito milho tiguera, ou milho verão, milho silagem, somado principalmente com esse milho tiguera no meio da soja, a gente vai ter uma população na região. Aí, quando a gente tem uma população alta na região, historicamente, a gente não faz um manejo adequado em uma lavoura específica, e, além disso, um híbrido que é muito sensível ao complexo de enfesamento, a gente tem perdas muito altas, chegando em casos raros, mas a gente já observou, em perda de praticamente 100% da lavoura. Por quê? Porque as plantas são muito sensíveis. Com essa grande quantidade de insetos, essa dificuldade de fazer esse manejo, aí o complexo de enfesamento ele vai entupir os vasos do floema, né? São bactérias que se acumulam ali, e se acumulam ali na base, ali na divisa do colmo entre a raiz, e não vai chegar ao fotossimilado, que são os açúcares, a energia para a raiz. Essa raiz não vai se desenvolver muito bem, vai morrer precocemente. Entram os fungos oportunistas ali, doenças de solo, pítio, fusário, e vai causar um acamamento. Então, com as rajadas de vento, a gente pode ter toda a lavoura caída e não ter nenhuma colheita. Então, assim, casos extremos, né? Mas, historicamente, a gente tem mais ou menos uma tabelinha, né, vamos dizer assim, quando a gente tem uma infestação baixa e a gente faz um manejo eficiente, a gente tem uma perda ali de 5 a 10%. Mas, geralmente, o que acontece? A gente tem altas infestações e a gente não consegue fazer esse manejo
de forma adequada, ou então faz de forma atrasada, a gente já perdeu esse time, né, que tem que ser bem no início. A gente tem perdas aí de 30% a 50%, na maioria das lavouras, onde a gente vê aquele sintoma que a gente fala de enfesamento, que temos aquelas plantas, muitas plantas sintomáticas, com aquelas folhas vermelhas, ou então amareladas, e plantas menores. E, além disso, tem tal do que a gente fala de forma nome comum, né? O enfesamento oculto, quando a gente não tem o visual, mas a gente sabe que está perdendo ali de 20% a 30%. Então, se a gente fez um bom manejo na alta infestação, a gente ainda tem uma perda de 20%, 30%, que é esse enfesamento oculto. E se a gente não faz um bom manejo, que a gente já vê aquelas plantas muito sintomáticas, a gente já tem as perdas de até 50% tranquilamente. Então, é uma problemática muito séria. É isso aí, estamos acompanhando os detalhes então com o Dr. Diego Tolentino aqui nessa transmissão, um dia de muitas informações. Agora, um outro detalhe para a gente abordar aqui seria a questão a palhada, por exemplo, ela pode ser considerada um ponto cego no monitoramento atual do milho? A palhada, ponto cego seria no caso do monitoramento do percevejo de barriga verde, né? Porque ele fica escondido ali no meio da palhada. É difícil a gente visualizar. Então, por isso que a gente tem que cuidar isso antes, desde a soja. Alternativas a gente tem para fazer armadilhas. Tem sugestões a gente umedecer alguns potes, né, de soja com água e depois colocar sal, que é um atrativo alimentar do percevejo, e espalhar isso nos talhões e observar de um dia para o outro se à noite esses percevejos foram para essas armadilhas e a gente tem uma noção se a área está infestada ou não. Nesse sentido, um ponto oculto, né, na palhada seria que o percevejo de barriga verde ele se esconde e não visual para a gente saber se tem ali ele na área. Interessante. Agora, qual é a recomendação técnica de agora em diante, doutor Diego Tolentino, para fazer essas vistorias no campo? Agora, sobre o percevejo de barriga verde, né? A gente consegue fazer essas armadilhas porque a gente já passou, né, da soja, então a gente não, se a gente não fez um monitoramento ali, não sabe se a infestação dele está alta. Tem essa alternativa de fazer essas armadilhas para a gente ver se a área está infestada, para a gente já prever ali, quando o milho estiver saindo, né, o palitinho de solo, fazer uma aplicação direcionada para ele. Agora, a estratégia mais, vamos dizer assim, preponderante, principal que a gente deve tomar a partir de agora é sobre cigarrinha. Como é um inseto vetor, né, que transmite esse complexo de enfesamento, a gente fala que é presença e ausência. É claro que quando a população está mais alta, a gente já preocupa direto e tem que fazer, a gente mesmo fazendo um manejo bom, a gente vai ter muitas perdas, igual eu falei, dependendo da porcentagem. E só que, às vezes, quando a gente tem uma baixa pressão, pouca cigarrinha, a gente tem a falsa sensação de que vai ser tranquilo, mas não é. Mesmo assim, a gente tem que fazer esse manejo de forma adequada, com os intervalos certos, porque pode ser que a gente tenha aquele enfesamento oculto, aquela perda que a gente não está vendo. Isso que a gente tem observado na safrinha, esse gap dessa evolução da produção ao longo do tempo. A gente vê que nos últimos 20 anos aí, soja vem subindo, né, de 40 para 80 na média. O milho já há muitos anos aí está estagnado, no 150, tem anos que a gente produz em algumas áreas muito boas, 170, 180, mas fica parado ali no 150 há muitos anos. Por quê? Porque esse complexo de enfesamento está roubando ali de forma oculta, né? A gente tem visto vários debates nesse sentido. Mas, enfim, com a cigarrinha, a gente vai fazer ali, principalmente pensando em adultos também, a partir do palitinho. Então, dependendo se a gente tem percevejo de barriga verde e cigarrinha adulta chegando na área, tem produtos que fazem o controle dessas duas pragas ao mesmo tempo, são interessantes. Depois que a gente começa a ter folhas ali, a partir de V2, né, uma área foliar interessante, tem produtos muito interessantes, específicos para controle de cigarrinha, no sentido de paralisação da alimentação, que vão ajudar a reduzir a doença, porque ela vai parar de se alimentar, vai parar de transmitir. Então, o ideal, aí depois de V2, V4, V6, a gente fazer produtos mais direcionados
primeiro para esses adultos que estão chegando, e depois ali de V4, a gente já pode começar a inserir também produtos como neonicotinoides ou os produtos que têm ação sistêmica para começar a controlar ninfas, pensando em manejo de população. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a aparecer as folhas, a gente se preocupa também com a lagarta do cartucho. Então, a lagarta do cartucho, ali depois, na verdade, o principal ponto, desde V1, V2, ou até depois, V5, V6, quando começar a aparecer as primeiras raspagens que a gente fala, é o ponto para a gente fazer a primeira aplicação. E não economizar, fazer uma aplicação com produtos de alta performance, a gente aproveitar o melhor benefício desse produto justamente no onde a lagarta está mais sensível e está mais exposta. Depois que a gente passa da nota 3 da escala Davis, que a gente fala, que a gente não tem mais raspagem, começou a ter furos, né? Pequenos furinhos, a gente já tem lagartas que passou do segundo para o terceiro insta e começam a se encartuchar, a esconder. Então, esse time nas raspagens é o preponderante para o manejo de spodóptero na cultura do milho. Fazer os melhores produtos nesse time. Então, Dr. Diego Tolentino, se a gente for parar a pensar, apenas o produto, seja ele químico ou biológico, pode não ser suficiente, então, para esse controle eficaz. Então, vai depender muito do monitoramento, principalmente falando da lagarta, se a gente perder o time, seja produto químico-biológico ou associação deles, a gente não vai ter um controle eficiente. Geralmente, o produtor tenta usar um produto um pouco mais acessível no início, e aí ele não tem uma eficiência satisfatória, aí sobra muita lagarta. Aí essas que sobram ficam grandes, aí ele tenta vir com um produto de alta performance, com maior valor agregado, só que nesse ponto onde as lagartas estão grandes, nem esse produto vai funcionar. Então, o ideal é ele ter usado esse principal produto lá no início nas lagartas pequenas e resolver o problema de primeira. Agora, vamos falar de desalojantes. Pode otimizar ou não a eficiência dos defensivos? A gente tem observado que os desalojantes, principalmente à base de enxofre, eles podem contribuir no manejo de pragas. Desde, por exemplo, o manejo de lagartas na soja fechada, o manejo de percevejo de barriga verde no milho, por conta que ele fica escondido ali na palhada, pode contribuir, então, para que ele se movimente mais e tenha contato com o produto. E também, no caso da lagarta cartucho do milho, que fica ali escondida, os desalojantes podem contribuir na eficiência do inseticida. Além do desalojante, um outro ponto que eu esqueci de mencionar, para lagarto cartucho, volumes de aplicação. Quanto maior volumes, a partir de 100, 120, 150, para a gente ter uma cobertura e molhamento do cartucho e também horário de aplicação. Geralmente aplicações noturnas, né? Mais no final da tarde, início da noite, a lagarta costuma ficar um pouquinho mais exposta ali no cartucho. Também é interessante esse ponto. Essa é uma safrinha de milho que, se a gente comparar com a safrinha passada, em termos de custos, qual é a análise que você faz, doutor Diego Tolentino? Essa vai ser uma safra que o produtor vai ter que desembolsar mais, investir mais ou não? Alguns órgãos econômicos aí têm feito essas estimativas e, ao que parece, a margem vai ser um pouco, cerca de um número aí, a gente deu uma pesquisada, 48% menor. Ou seja, então os custos estão mais apertados que a safra do ano passado, e a gente teve aí talvez uma estendida, né, na janela de plantio. Pode ser que a produtividade, na verdade, fique aquém do que a gente deseja, além das expectativas, né, de chuva do ano passado foram acima do normal. Então, se a gente estiver dentro do normal, fora da janela, provavelmente a gente não vai ter uma produtividade tão interessante igual na outra safrinha. E, além disso, essa questão do custo. Então, a margem, né, vai estar bem mais estreita, vai estar um pouco mais complicado a lucratividade do produtor, né, nessa safra. Doutor Diego Tolentino, diante dos números que vocês têm aí das áreas atendidas pela cooperativa Comigo, tem muito produtor rural que ainda não plantou milho? Então, devido a essa prolongamento, né, da janela de colheita, né,
esse atraso, na verdade, na colheita da soja, teve muitos produtores que perderam a janela ideal. E, assim, quando ainda há a possibilidade de fazer algum tipo de troca, né, que é difícil, devolução, esse produtor tem buscado isso, mas muitas das vezes não é possível. E, assim, alguns que deixaram alguma área ainda para resolver se iria plantar milho ou sorgo, aí com certeza esse já partiu por sorgo, porque a gente não está mais na janela. Então a gente acredita e espera que todos que tiveram milho para semear já estejam semeados. Agora, daqui para frente, né, inclusive até o sorgo já está começando a ficar complicado. Então a gente imagina nesse cenário. E qual é a sua recomendação enquanto pesquisador do CTC Comigo para os produtores que ainda não plantaram esse milho? Agora, se não tem essa opção de deixar ou trocar essa semente ou de dar um outro destino para ela, aí a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos primeiros estágios de desenvolvimento, com a cigarrinha. Por quê? Se a gente já vai ter um potencial reduzido por conta da janela, da questão hídrica, o enfesamento ele vai proporcionar uma redução maior nessas áreas ainda onde que o milho não tem esse potencial. Então, como se diz, a gente fala que é uma perda exponencial, né? Se ela causa uma perda de 20% numa lavoura ótima, ela vai causar uma perda maior ainda numa lavoura que está em condições estressantes, vamos dizer assim. Então, a gente proteger principalmente o milho bem no início. Então, presença e ausência, cigarrinha a gente tem que manejar. E outro agravante é que a gente pode ter até uma concentração de insetos, né, de cigarrinhas nessas lavouras semeadas mais tarde, né? Então, o ideal, né, que a gente preconiza seria que esses produtores planejassem uma parte, né, de milho e deixasse uma segunda parte, vamos dizer assim, para resolver se ia ser milho ou sorgo, ou dependendo até da hipótese, até se o sorgo não encaixasse para colocar uma cobertura. Isso tudo dependendo dos cenários, né, de semeadura da soja, colheita da soja, e expectativas de climáticas, né, e também expectativas de preço, tudo envolvendo. Apesar disso, pelo menos, né, o preço do milho ainda se manteve um pouco estável, né, um pouco além das expectativas que a gente imaginava que poderia cair mais, mas pelo menos isso. Mas, de toda forma, os custos aumentaram, esse risco da semeadura fora da janela aumentou, então, assim, o produtor tem que ficar bastante alerta, principalmente nos times de aplicação dos inseticidas e também, né, das coberturas, tudo certinho, para ele não cometer nenhum erro, para ele tentar, pelo menos, produzir uma quantidade que vai suprir esses custos que ele tem, que são altos, né? E qualquer dúvida, imagino eu que o cooperado da Comigo pode entrar em contato também, né, e solicitar a presença de um agrônomo, né, da cooperativa para apoiá-lo nessas decisões, nas tomadas de decisões, ou aquele que está sofrendo aí com algum tipo de praga, né, que ele pode contar com esse apoio. Isso, os agrônomos, né, que ficam lá na linha de frente atendendo os cooperados, né, eles são uma equipe técnica muito experiente, muito bem treinada, né, e nós aqui do CTC, o Centro de Pesquisa e Pesquisadores, ficamos aqui também para apoiá-los, né, caso necessário. Inclusive, a gente também vai ao campo junto com os agrônomos na propriedade do cooperado para discutir e debater sobre essas problemáticas. Então, a gente está aqui também para dar esse apoio para os agrônomos do cooperado de forma direta ou indireta. Excelente. Doutor Diego Tolentino, pesquisador do CTC, muito obrigado pela participação com a gente. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Leonardo, a oportunidade. E assim, eu acho que no ponto que a gente chegou hoje, talvez desse atraso na colheita da soja, estendendo essa janela do cultivo do milho, na verdade, é um ponto de atenção, na verdade, um ponto de reflexão, melhor dizendo, o produtor talvez enxergar com melhores olhos a cultura do sorgo,
cooperativa é uma grande fomentadora da cultura do sorgo, que é uma cultura muito interessante, que responde, né, melhor em condições com menos disponibilidade hídrica, tem um investimento um pouco menor, mas se tratada como uma cultura com um investimento correto, né, em adubação, e tratos fitossanitários, responde muito bem também em termos de produtividade e talvez aí no final das contas tenha uma lucratividade maior por conta disso, porque ela talvez tenha um investimento um pouco menor, principalmente tratando de questão de sementes, apesar de produzir um pouco menos, dentro dessa janela que não é ideal para o milho, então a gente tem fomentado sim a cultura do sorgo, então é um ponto de reflexão sobre as minhas considerações finais seria isso. Com certeza. Um abraço, doutor Diego Tolentino, muito obrigado pela participação e até breve. Um abraço. Chegamos ao final desta transmissão, agradecendo o senhor e a senhora pela companhia. É claro que você pode ver e rever esta entrevista a qualquer momento. Você também pode falar diretamente com a gente, nós enviamos o link para você. E aqui agradecemos mais uma vez a sua companhia e também a participação do Dr. Diego Tolentino do CTC, o Centro Tecnológico Comigo, trazendo para nós orientações especiais e os cuidados que você, produtor rural, deve ter, principalmente com essas pragas agora nessa arrancada inicial do milho. A gente volta em breve com mais informações. Ao senhor e à senhora, um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até a próxima!